nossa 6ª aula de Introdução à Engenharia. Isso significa que nós já estamos na 2ª metade do curso, né? Hoje nós vamos conversar sobre competências comunicacionais. Então, vamos dar uma olhadinha em quais são os objetivos dessa aula. Primeiro, vamos reconhecer que o engenheiro é um mediador. Ele é capaz de se comunicar com uma variedade de interlocutores, tá? Depois disso, nós também vamos conversar sobre como se desenvolvem as competências comunicacionais. Que competências são essas e por que elas são importantes? Então, vamos ao nosso 2º objetivo: desenvolver a competência comunicacional na apresentação de dados técnicos e na construção de argumentação para a tomada de decisão. Esse é um aspecto muito importante, porque o engenheiro, já que ele é um resolvedor, um solucionador de problemas, tá? Ele tem que ter argumentos para serem postos em ação, para trazer pessoas para trabalhar com ele. Então, é muito importante que ele saiba comunicar esses argumentos, sejam eles técnicos ou não, tá? Então, nós chegamos ao 3º objetivo dessa aula, que é descrever a estrutura de um texto técnico, tá? Estamos preparados, então? Vamos começar. Bom, é importante a gente perceber que nós estamos num momento histórico, né, que muitos costumam chamar de era da informação, era do conhecimento. E o que é mais interessante em falar sobre isso é que, se conhecimento e informação são tão importantes, eles são verdadeiras riquezas, tá? A forma de gerar essa riqueza e de transmitir é justamente o quê? A comunicação. Se a informação, repetindo, se a informação e o conhecimento são bens preciosos, tá? É a comunicação que viabiliza a geração e a troca dessas riquezas. Então, vamos entender como que o engenheiro lida com essa riqueza toda, né? Afinal de contas, ele é um mediador, né? Ele está no meio entre os seus pares, entre outros engenheiros, outros técnicos, sua equipe de trabalho, mas também ele está o tempo todo se relacionando com clientes, com autoridades que muitas vezes são de órgãos públicos que vão definir se ele tem ou não licença para trabalhar naquela área, fazer uma obra, enfim, ele tem que discutir aspectos técnicos, éticos, inclusive. Então, o engenheiro, seja ele um empregado, um empresário ou um professor até, ele tem que saber como expor suas ideias, seus argumentos para uma variedade de atores, para uma variedade de pessoas, tá? Sejam consumidores, sejam cidadãos em geral, ou esses representantes de órgãos públicos, de autoridades, tá bom? Então, vamos reparar aqui uma coisa, tá? O engenheiro, ele tem várias funções, né? Em qualquer uma delas, ele tem argumentos a serem comunicados, seja para autoridades, para clientes e para cidadãos. É nesse sentido que a gente diz que ele é um mediador, ok? Então, hoje, o acesso à informação é muito mais fácil do que já foi em toda a história da humanidade. Só que o que a gente tem que levar em consideração é que o acesso simplesmente não é suficiente, tá? Nós precisamos o quê? Nós precisamos ser capazes de interpretar essas informações para que nós possamos agir com mais propriedade, né? Para que essa informação de fato se transforme em
uma forma de agir mais consciente, mais racional e que leve a soluções mais úteis para nós todos, né? Então, cabe ao engenheiro comunicar os seus planos e suas ações, porque, inclusive, é importante a gente dizer que o desempenho profissional do engenheiro depende de como ele comunica as suas ações, seja para incentivar a cooperação em torno dele, em torno do projeto dele, seja para justificar as suas ações e os seus atos, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente desenvolve essas competências comunicacionais? Certamente um curso não basta, é ao longo da vida que a gente desenvolve esse tipo de competência, aliás, qualquer competência, né? O que nós precisamos fazer aqui, o que faz parte do escopo da nossa disciplina, é, em primeiro lugar, chamar a atenção de você para a importância de ser hábil na comunicação, de estar aberto à comunicação, né? Então, é interessante a gente lembrar o seguinte, o ser humano, fisicamente, é um ser extremamente frágil, mas nós conseguimos dominar o mundo. E como que nós dominamos o mundo? Principalmente graças à linguagem, né? A linguagem fez que nós, humanos, vencêssemos a luta da sobrevivência. E o que é importante notar é que comunicação vem da palavra em latim comunicare. Comunicare, que está na base dessa palavra, né, significa ligar-se, colocar-se em comum, tornar comum, colocar-se em contato, né? Então, o propósito maior da comunicação é a aproximação. A comunicação pretende a aproximação entre as pessoas. Então, a gente percebe que para termos uma comunicação eficaz é preciso, em primeiro lugar, identificar o interlocutor, identificar aquela pessoa de quem a gente quer se aproximar, tá? Porque quando eu identifico esta pessoa, eu posso ajustar a linguagem. E ajustar a linguagem significa reconhecer o nível de conhecimento desse interlocutor e também a relação que ele tem com a situação em questão, né? Esse reconhecimento de com quem a gente fala ou de para quem a gente se dirige, a quem a gente se dirige, é que permite que nós sejamos mais eficazes na comunicação, tá? Porque não é com qualquer pessoa que eu posso falar em quaisquer termos, né? Eu não posso, com um leigo, usar jargões da minha área técnica, porque ele não vai entender, né? Então, é preciso a gente perceber em que momentos a gente pode ou deve usar certo tipo de linguagem, tá? Quando nós estamos entre pessoas que compartilham o mesmo conhecimento que a gente, tá? Nós podemos usar a linguagem técnica. Por quê? Porque a linguagem técnica ela tem uma série de vantagens, embora ela só possa ser usada, só deva ser usada com pessoas que dominam aquele vocabulário, né? Ou seja, que sejam pessoas técnicas também, ela tem muitas vantagens. Que vantagens são essas, tá? Primeiro, ela acelera a comunicação, porque, afinal de contas, você não precisa repetir conceitos que são previamente conhecidos. Então, a segunda vantagem que tem se usar a linguagem técnica é porque ela permite a precisão na troca de informações, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que
para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, eu uso a linguagem técnica somente quando eu me dirijo a pessoas que dominam aquela língua porque elas são capazes de entender o que eu quero dizer. Com isso, eu sou mais precisa e me comunico mais rapidamente, tá? Agora, se eu estou me comunicando, por exemplo, com um cliente, tá, que ele não entende como que aquele produto, aquela máquina, vamos dizer que eu esteja vendendo uma máquina produzida na minha fábrica, uma máquina muito especializada, sofisticada, o que eu tenho é que mostrar para o meu cliente as vantagens daquela máquina, como que ela funciona, como que a garantia dela vai funcionar, enfim, mas em termos que o cliente possa entender. Não adianta eu usar conceitos ou especificações que ele não tem ideia do que significa. Então, eu preciso ajustar a minha linguagem ao meu interlocutor, tá bom? Então, o importante é que toda comunicação entre técnicos ou com leigos seja baseada em premissas confiáveis, né? Como é que eu faço para que essas premissas sejam de fato confiáveis? Eu tenho que basear o meu conteúdo, o meu argumento sobre fatos e dados, né? Uma comunicação eficiente, racional, lógica, que é comum aos engenheiros, né? Inclusive, os engenheiros são reconhecidos por essa capacidade lógica, né? Esse tipo de argumentação tem que ser clara e objetiva, em primeiro lugar. E, mais do que isso, os argumentos que compõem o conteúdo daquela mensagem têm que ser construídos sobre fatos e dados, tá? É isso que vai dar clareza, objetividade e confiança, né, à comunicação dos engenheiros. Então, agora que a gente já entendeu a importância, o valor de uma boa comunicação, de uma comunicação eficiente entre engenheiros e entre engenheiros e outras pessoas, a gente vai falar sobre elaboração de relatório técnico ou texto científico. Por que isso? Porque em muitas situações a comunicação de um engenheiro não é oral, muitas vezes ela é escrita, tá? E existe uma certa estrutura típica de uma comunicação técnica, tá? E é isso que a gente vai aprender aqui agora, tá? Então, como a gente já comentou, os engenheiros são muito famosos pelo raciocínio lógico, tá? Mas esse raciocínio lógico precisa ser complementado com a competência comunicacional, porque, afinal de contas, o raciocínio tem que ser transmitido para outras pessoas, né? Então, o primeiro passo é termos uma atitude de abertura e disposição para se comunicar, tá? E eu costumo dizer que quando a gente decide fazer engenharia, quando a gente entra para a faculdade de engenharia, a gente faz isso muito motivado pelo fato de sermos bons em matemáticas. Mas quando a gente entra na faculdade, a gente descobre que não basta ser bom em matemática, a gente tem que ser bom em português também, né? Então, esse é o desafio que nós temos aqui pela frente, tá? Então, vamos ao relatório técnico. O que que significa, né? Como é que se apresenta um relatório técnico? Como o nome já diz, um relatório técnico, ele é um relato, né, de uma experiência técnica, tá? Ou de uma atividade técnica. Um relato é uma narrativa, tá? A gente pode entender como
é muito parecido com contar uma história, tá? Só que, ao contrário de um romance, ou de um conto, de uma crônica, um relatório técnico, ele não tem a intenção, ele não tem a finalidade de entreter, de divertir. A intenção de um relatório técnico em primeiro lugar, servir como documentação. Você vai documentar as atividades técnicas que foram realizadas, tá? A segunda finalidade de um relatório técnico é comunicar essas experiências e, principalmente, quais foram os resultados obtidos, né? Eu tenho que transmitir essas informações para outras pessoas, né? E eu faço isso através de um relatório. E, por fim, a principal finalidade do relatório técnico é argumentar, construir uma argumentação que vá dar suporte à tomada de decisão, né? O que eu quero dizer com isso? Imagina que o seu chefe peça para você fazer um estudo de viabilidade técnica da construção de um novo empreendimento na cidade, tá? E você faz toda a pesquisa e chega à conclusão que não é uma boa ideia, pelo menos neste momento, construir aquele tipo de prédio naquele local, tá? Então, o seu chefe está prestes a tomar uma decisão, construir ou não construir, né? E você tem que fundamentar essa decisão para ele. Como? Você tem que levar argumentos contra ou a favor para que ele possa tomar essa decisão de uma forma mais embasada. Então, você não vai chegar simplesmente para ele, chefe, acho que não é uma boa ideia construir isso aqui agora não. Não, você não pode falar assim. Por quê? Porque o engenheiro, ele se comunica sobre fatos e dados. E ele tem que ter uma base concreta. E essa base concreta, ela é apresentada sob a forma de um relatório escrito. Esse relatório escrito vai trazer o conjunto da argumentação que vai ajudá-lo a tomar a decisão. Ok? Tá compreendido para que serve um relatório técnico? Tá? Ou seja, não é mera formalidade. O relatório técnico é importantíssimo. E dada a importância que esse tipo de texto tem, é que a gente precisa conhecê-lo melhor. Nós não podemos deixar para aprender a fazer um relatório técnico quando estivermos formados. A gente tem que começar logo desde o início, desde o primeiro período, se possível, né? Porque, afinal de contas, um bom relatório técnico, ele também contribui para a geração de conhecimento, tá? Então, vamos entender como é essa estrutura, certo? A estrutura do texto técnico ou científico, né? Como qualquer bom relato, um relatório técnico deve conter informações relacionadas a o que significa, sobre o que eu estou falando, qual o assunto desse relatório, né? Quem realizou a atividade ou a experiência, onde essa atividade foi realizada, quando foi realizada, por que, significa qual a importância desse tipo de experiência, desse tipo de atividade, que benefícios ela pode trazer, por que ela foi feita. E, além disso, o relatório também vai ter como essa atividade foi realizada e, por fim, quais foram os resultados e conclusões obtidas. Se nós repararmos, essa estrutura de o que, quem, onde, como, por quê, é uma estrutura comum a praticamente todas as formas de comunicação que nós vimos por aí. Um filme, se você pensar num filme de cinema, o filme também tem essas informações, né? O quê? Qual a história, né? O filme fala sobre o quê, né? Quem são os personagens?
onde a história se passa, por que aqueles personagens fazem o que fazem, como que eles se relacionam, como que eles atuam. Enfim, esse tipo de estrutura é uma estrutura que nos é muito familiar, então ela ajuda a comunicação. Tá? Então, o relato técnico, tá? Ele segue a mesma estrutura de uma comunicação eficiente em qualquer área, só que como ele precisa ser racional sempre, tá? O texto técnico, é que a gente toma cuidado para que cada parte do relatório, tá? Obrigatoriamente cubra essas informações básicas que a gente precisa para uma boa informação. Então, o relatório, seja ele um relatório de trabalho, um trabalho de fim de curso, um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um artigo científico numa revista, enfim, qualquer forma de comunicação escrita acadêmica, ela vai ter a mesma estrutura, os mesmos tópicos, tá? E são esses tópicos que a gente vai ver aqui agora. Então, a primeira coisa que um trabalho tem que ter é o título, tá? Porque é o título que vai indicar sobre o que trata o trabalho, tá? Então, o título diz: este trabalho está voltado para determinado assunto, tá? Em seguida ao título vem o autor, porque afinal de contas é importantíssimo saber quem produziu o trabalho, tá? É claro que você pode me dizer: ah, Márcia, mas eu leio jornal às vezes e eu encontro artigos que não são assinados, artigos que não têm o nome do autor. Ok, existem, você vai encontrar exemplos de todos os tipos, exemplos de textos escritos sem título, sem o lugar, sem quem escreveu, mas o fato de existirem esses exemplos não significa que uma comunicação técnica, racional, possa ser feita dessa forma que você está dizendo, né? Ou que você estaria dizendo, né? Uma comunicação técnica, ela, para ser racional e eficiente, ela tem que ter esses aspectos que a gente está mostrando aqui, porque é essa estrutura que vai garantir a confiabilidade, que vai garantir que o leitor pode confiar naquele trabalho que ela está lendo. E o engenheiro quer transmitir confiança. Quer ou não quer? Então, vamos voltar aqui para mostrar, para a gente entender bem direitinho o que a gente precisa colocar num texto que a gente venha escrever, tá? Então, voltando. Além do título e do autor, é preciso colocar a data e o local. Por quê? É a data e o local que vão dizer quando e onde aquele trabalho foi realizado. Tá? Então, depois que você apresentou o trabalho com o título, autor, data e local, tá? Você vai entrar no texto propriamente dito. O texto, a primeira parte do texto é o que nós chamamos de introdução. Tá? A introdução nada mais é do que a apresentação do assunto, né? Você vai dizer sobre o que se trata aquilo ali. Só que na introdução a gente trata do assunto de uma forma mais ampla, tá? Na introdução é como se você estivesse apresentando um amigo a um outro amigo, né? Você diz: fulano, esse aqui é o meu amigo Joãozinho, eu estudo com ele na faculdade, né? Então, é uma apresentação geral. Você não vai dizer onde que o Joãozinho nasceu, quantos irmãos ele tem, em que ele trabalha. Não, na introdução não. Na apresentação você só dá uma geral
sobre aquilo, sobre aquele assunto. Num trabalho científico é a mesma coisa, num texto técnico é a mesma coisa. A introdução serve para apresentar o tema, sobre o que estamos falando, tá? E na introdução também, além dessa apresentação geral do assunto, ela tem 2 subitens muito importantes, tá? E que são obrigatórios num trabalho técnico, que são eles: o objetivo e a justificativa. O objetivo vai dizer, em termos mais detalhados, o que vai ser feito, ou o que foi feito no trabalho, né? Qual a intenção, a finalidade desse trabalho. E a justificativa vai nos dizer a razão para ter feito, né? A justificativa diz por que aquele trabalho é importante, tá? Só que dizer o que vai ser feito e por que vai ser feito não basta. Você, como eu já disse antes, precisa transmitir confiança ao leitor. E essa confiança é transmitida com você explicando passo a passo do que você fez e como você fez para atingir aquele objetivo, tá? E esse caminho, né, esse percurso que você percorre desde o início do seu trabalho, quando é definido o objetivo, até a conclusão final, esse é o que a gente chama de metodologia. A metodologia é uma parte que diferencia muito um trabalho técnico de um trabalho literário, por exemplo, tá? Por quê? É a metodologia que explica como o trabalho foi realizado, tá? É a metodologia que vai dar credibilidade aos resultados obtidos, né? Por quê? Porque a metodologia prova, ela mostra que você agiu de forma metódica, de forma racional, sobre fatos e dados, e não sobre opiniões, né? Então, a metodologia é uma parte característica de um texto técnico, tá? Mas, após você ter dito o que você fez, né, como você fez, tá? Vem a parte de como que você se embasa, tá? Porque para você desenvolver qualquer trabalho, você precisa ter algum conhecimento prévio, senão arrisca você inventar a roda de novo, ou seja, você ter que se esforçar por algo que outro já fez, tá? Então, antes de você começar a trabalhar num determinado projeto, para atingir um determinado objetivo, é importante você estudar o que você já foi feito antes. E esse estudo que você faz sobre aquele assunto é o que vai estar na parte chamada referencial teórico. O referencial teórico apresenta justamente as teorias e trabalhos anteriores que serviram de base para você, tá? No referencial teórico, você prova que você, como autor, conhece o tema proposto, tá? Uma vez definido essa base, né, entra a etapa do desenvolvimento do trabalho propriamente dito, né? Esse desenvolvimento, ele está dividido em vários capítulos, tá? Porque é nessa parte do trabalho, tá, que você relata a execução daquelas ações que foram planejadas na metodologia, tá? É aí também que você apresenta os resultados obtidos, tá? Agora, o que é importante notar sobre essa parte do desenvolvimento, que é a maior parte do seu trabalho, é que você não vai encontrar nenhum subtítulo escrito desenvolvimento. Desenvolvimento é uma parte genérica que vão ter títulos dos mais variados de acordo com o tema que está sendo trabalhado, tá? Então, desenvolvimento é uma parte, mas não aparece esse subtítulo no texto, tá bom?
Depois que você desenvolve todo o seu trabalho, você vai interpretar os resultados que você obteve, né? Como é que você interpreta os resultados, tá? Com base no seu referencial teórico. Todas as coisas que você selecionou como sendo importantes no referencial teórico, você vai interpretar esses resultados. Ou seja, você vai dizer o que esses resultados significam. Por último, você vai concluir o trabalho. Conclusão é o fechamento, tá? Para você fechar o trabalho, você precisa retomar o início, né? Lá na introdução, onde você estabelece qual o objetivo, na conclusão você tem que dizer, olha, eu atingi esse objetivo, tá? Então, a conclusão é meio que uma prestação de contas. Você mostra que como o objetivo foi atingido, tá? Essa é a conclusão. E, no final de tudo, quando você termina o seu texto, você precisa listar, tá, a bibliografia. Você precisa listar todos os textos, livros, artigos que você consultou. Isso aqui, então, aparece na bibliografia. Tá bom? Então, para finalizar, o que é importante a gente dizer, tá? Que todas as grandes realizações da humanidade, elas foram frutos do trabalho cooperativo, tá? E o sucesso das iniciativas cooperativas depende da comunicação efetiva entre as diversas partes, tá? Não existe cooperação sem comunicação, tá? E mais importante, o domínio da comunicação, seja falada ou escrita, é algo que só se obtém com a prática, tá? Então, nós precisamos praticar a comunicação, tá? Principalmente nós, engenheiros, que temos uma certa predileção pela linguagem matemática, a gente também precisa praticar a nossa língua, né, materna, o português, e também línguas estrangeiras. É importante a gente começar a investir no aprendizado do inglês, porque cada vez mais o nosso trabalho vai estar no mundo como um todo. Então, a gente precisa aprender o inglês também, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no que a gente vai ver na próxima aula, tá? Na próxima aula, a gente vai conversar sobre a importância da ação metódica para a solução de problemas, tá? A gente também vai falar do processo de modelagem dessa situação-problema, porque, afinal de contas, para resolver um problema, a gente precisa compreendê-lo, tá? E, por fim, na aula que vem, a gente vai apresentar uma metodologia de solução de problemas que você já vai poder começar a colocar em prática. Bom, agora aqui temos uma atividade relativa à nossa sexta aula. A atividade que eu convido vocês a realizar é a seguinte: escolha qualquer tema, um tema de seu interesse, tá? E faça uma busca no Google Acadêmico, tá? Aqui tem o link para vocês acessarem de forma mais fácil, tá? E aí, lá no Google Acadêmico, vocês vão encontrar uma série de textos, de títulos, que parecem ser interessantes para vocês. O que eu quero é que vocês, então, selecionem 3 desses títulos, tá? 3 que vocês acham que sejam, que possam ser mais interessantes, tá? E aí vocês vão baixar esses arquivos, que eles vão estar em PDF, tá? E aí, de posse desses textos, eu quero que você observe a estrutura do texto. Eu quero que vocês notem aqueles aspectos do tipo introdução, metodologia, referencial teórico, como que aparece o desenvolvimento, a conclusão, tá?
O que é importante você notar aqui nessa atividade é que, se você reparar, eu pedi para pesquisar um tema no Google acadêmico, não é no Google em geral, nem na Wikipedia, tá? Eu pedi Google Acadêmico. Por que Google Acadêmico? Porque o Google Acadêmico é um motor de busca dentro do Google que permite você encontrar apenas textos acadêmicos, apenas textos com rigor técnico, com rigor científico, tá? Que foram publicados por alguma revista ou alguma instituição, como é que chama? Importante ou reconhecida. Então, procurem esses temas, qualquer tema que você quiser, mas dentro do Google acadêmico, tá? Porque textos que estão no Google acadêmico, a gente sabe que seguem a estrutura de um texto técnico. Tá bom? Então, até a próxima.